Olhar biônico, né? É a benção. Então, amados, capítulo 12 de Mateus, versículo 25, que diz assim, versículo 25, 12, 25, Mateus 12, 25, que diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá em pé. Amém? Amém. Então, todo reino dividido, irmãos, ele não subsistirá, ele não fica de pé. É que o Senhor quer ministrar nessa noite exemplos de uma igreja unida e exemplos de uma igreja desunida. Queridos e amados irmãos, diante dos dias de hoje, glória a Deus, nós estamos vendo uma desunião muito grande na igreja. Aleluia. Nós estamos vendo uma desunião muito grande com os que se dizem crentes ou cristãos, os que representam a cristandade, os que se dizem praticarem a cristandade, os que dizem carregar o nome de Cristo ou viver o nome de Cristo. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma divisão muito grande, e isto enfraquece a igreja, irmãos, e isso enfraquece o povo de Deus. E eu digo mais, é preocupante, é muito preocupante o que está acontecendo nos nossos dias, dentro dos templos, dentro das igrejas. Aleluia. Embora que, queridos e amados irmãos, quando nós aceitamos Jesus, tudo melhora, não é verdade, irmãos? Tudo melhora na nossa vida. Nós passamos a ser pessoas mais honestas, mais direitas, mais fiéis. Costumamos ser fiéis no nosso andar, fiel, honesto, diante das nossas responsabilidades. Então, quando nós entramos na igreja e aprendemos o que é ser cristão, logo entendemos que tudo vai melhorar, não só a nossa vida, mas a igreja também vai estar bem, porque nós aprendemos boas práticas, boas maneiras cristãs, para que a gente melhore, para que o cristão, o cidadão, o homem, a mulher, ele melhore a sua vida dentro e fora da igreja, né, queridos? Mas, amados irmãos, nós vamos ver aqui, vamos ler, e eu peço à igreja que acompanhe conosco, comigo, em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 1, capítulo 1, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, não, eu confesso, irmãos, que na igreja de Deus, sou pastor, a igreja de Deus em Clima Bom, moro no Benito Bentes 1, mas pastorei ali, trabalhando ali no Clima Bom, como co-pastor, trabalhando como co-pastor daquela igreja de Deus. E claro, nós temos o costume de pregar meia hora, meia hora, estourando com um visitante 40 minutos. Entendeu? Não passamos disso. Fica à vontade. Tem um limite dessa questão do horário para não cansar os irmãos. É, irmãos? Amém. Então, queridos, amados irmãos, capítulo 1, amém? Abriram a palavra de Deus, versículo 10, 11, 12 e 13, que diz assim, capítulo 1 de 1 Coríntios 1, 10, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fosse vós batizado em nome de Paulo? Então, irmãos, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Cloé, quando visita Paulo preso, ele informa o que está acontecendo entre os irmãos da igreja de Coríntios. Ora, nós sabemos muito bem, queridos irmãos, que a igreja de Coríntios é uma igreja poderosa, cheia de dons, é verdade, mas também havia divisões dentro da igreja, entre os irmãos da igreja em Coríntios. Queridos e amados irmãos, é uma verdade prática que nenhuma igreja está isenta disto, de divisão que acontece nos ministérios, acontece em qualquer igreja, acontece isso sim, amados e queridos irmãos, pode acontecer em qualquer igreja, mas nós vamos lutar, aleluia, a partir desses crentes que estão aqui, glória a Deus, pela uma igreja unida, aleluia, que fala o mesmo parecer, glória a Deus, que esteja andando no mesmo sentido, glória a Deus, que o nosso sentido, irmãos, é para onde? É para uma terra santa, a terra celestial, aleluia, é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos andando, aleluia, vivendo em Cristo Jesus, aleluia, para um dia chegarmos no mesmo lugar, glória a Deus, e louvado seja o nome de Jesus. Mas, queridos e amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma igreja que tinha uns problemas seríssimos, umas discórdia dentro da igreja de Coríntios. Não é diferente nos nossos dias. Quantas discórdias está havendo no nosso meio, né, irmãos? Porque eu não vou dizer assim, no vosso meio, no meio de vocês, não, irmãos. No nosso meio, é verdade, lá no nosso ministério mesmo, nós tivemos sim problemas com isso, sim, tivemos problemas com isso, mas o que nós entendemos, irmãos, que a igreja não está livre desse tipo de problemas, de situações, a discórdia na igreja que está disseminada, irmãos, nos ministérios. Você vê quantos irmãos às vezes tem um título de mulher de Deus, de homem de Deus, mas que anda discordando do pensamento do seu pastor. Às vezes seu pastor com um pensamento tão singelo, tão honesto, trabalhando, chorando, planteando, orando para a igreja crescer, para a igreja ser edificada, mas às vezes se levanta um ou outro discordando, sabe, irmãos? Outras vezes não na frente, mas até nas costas, na ausência, discordando, levantando discórdia dentro da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esse tipo de pessoas que levanta discórdia,
esse mesmo tipo de crente que traz, irmãos, a contenda dentro da igreja. Você vê, discórdia, contendas, egoísmo dentro da igreja. Quantos crentes, irmãos, sabe, são egocêntricos. Recentemente estávamos no ministério, assumimos ali um trabalho e via que era uma quantidade grande de membros, uma quantidade boa de obreiros, mas uma quantidade resumida que trabalhava. E a gente olhava assim, poxa, ninguém trabalha, só esse ou aquele, mas nós acabamos vendo que não era aquilo, era que esse ou aquele tomava as decisões pelos outros, sabe, irmãos? Crescia em cima dos outros. Não quer dizer, as pessoas poderiam ou queriam trabalhar, mas aquelas outras pessoas egoístas tomavam a frente delas. Então tudo que aquelas pessoas faziam era para quê? Para querer aparecer e crescer. Então aqueles outros irmãos não cresciam, e tudo girava em função desse irmão ou dessa irmã. Então queria fazer tudo para depois, sabe, irmão? Pastor, nome do novo pastor? Cícero, amém. Sabe, pastor Cícero? Para no final das contas ser coroado, receber a coroa. Eita, esse irmão, eita, essa aí, essa que organiza tudo, essa que traz pregador, que traz banda, que traz conferencista. Realmente essa é a mulher de Deus. Esse aí, então amados, é um egoísmo, é o contender, o homem, a mulher, o homem que traz a discórdia, que traz a contenda, que é egoísta, irmãos, que desonra. Quantos irmãos que tem desonrado o pastor, falado mal do seu pastor, falado mal da sua pastora missionária, tem falado mal do diácono, da diaconisa da igreja. Então, disseminando ali, irmãos, mentiras, contendas na igreja. Quantos filhos têm envergonhado o seu próprio pai, irmão? Então o povo desmoralizado, fica desacreditado e por fim afastado da população, da comunidade, porque enxerga naquele local um lugar de contenda e não um lugar de paz. É verdade. Quando a igreja está dividida, acontece isso. É verdade. A comunidade olha e vê, puxa vida, aquele lugar não dá para mim não, aquilo ali não é igreja não, aquilo ali é um cortiço, aquilo ali é um local de briga, de contenda. Irmãos, um determinado irmão disse, determinado dia, quase eu e a irmã que apanhava. Cuidado, presbítero, não joga isso lá, não joga isso aí no YouTube não, esse presbítero não é brinquedo não. Ele joga no YouTube, viu? As pregações dele, de vez em quando tá lá no YouTube, viu? O presbítero Fábio Mota, vocês vão achar ele pregando. Então, lá fora da igreja, quase que as irmãs iam apanhando por conta, segundo ela, disse que estava trabalhando na igreja e enciumada com os irmãos aqui, ou esse ou aquele. Não, talvez seja esse o motivo, não sei, não soube o motivo exato, mas houve um disse-me-disse e acabou que ia acontecendo uma briga na frente da igreja. Você imagina? Que resposta esta igreja estaria dando para a comunidade? Então o local onde há contenda, discórdia, egoísmo, irmãos, é um local que fica desacreditado da comunidade. Então na igreja de Coríntios havia uma divisão
terrível, irmãos. Problemas terríveis. Então, pastor, só para enfatizar aí a coisa. sim. Inclusive o próprio Paulo fala lá em Coríntios, né, sobre a Santa Ceia, quando eles se reuniam para pior. Está lá o texto da Santa Ceia, né? As reuniões da Santa Ceia era para pior, não para melhor. Oh, Jesus. Imagina. Pois é, o momento onde poderia estar promovendo bem-estar, passou a promover um mal-estar na igreja, por conta de atitudes de pessoas que se diziam cristãos. Então, uma igreja desacreditada, irmãos, é uma igreja, a igreja que dentro dela há facção. Determinado dia, eu estava em Bíndito, morando, como estou até ainda morando em Bíndito 1, eu estava parei de congregar na igreja, sem sair da igreja, e fui procurar um ministério para congregar. Há muitos anos isso. E chegando em uma determinada igreja, eu vi que o próprio pastor da época fazia um grupinho. Eu digo, meu Deus, como é que nós vamos chegar, nós que estamos chegando nessa igreja, que parece até que nós estamos sendo bem recebidos, mas não estamos sendo bem recebidos. Aí o pastor chega, separa seu nome? Davi, separa o presbítero, pastor. O presbítero já é o pastor também. Ao nosso pastor José, ele diz, não, esses aqui são meus. Não quero que ninguém chegue perto deles, não. Então, irmãos, acaba criando grupinhos dentro da igreja. Grupinhos. E desses grupinhos, cria-se grupos facciosos. Né? Então, o faccioso é aquele, irmão, que procura fazer facção, motim dentro da igreja. Está entendendo, queridos irmãos? É verdade. Então, são esses irmãos que criam partidos. E quando cria partido, também criam intrigas dentro da igreja. Então, esse grupo que criam grupinhos, que criam facção, eles não gostam da liturgia da igreja. O pastor prega assim. Aquela irmã canta assim. Eu não gosto do início da igreja porque é assim, porque é assado. Sabe, irmãos? Não gosta da liturgia da igreja, não gosta do pastor, não gosta da pastora, não gosta do porteiro. Então são pessoas que criam problema dentro da igreja, irmãos. Então acabam enfraquecendo a igreja. Interessante disso tudo, que essas pessoas geralmente são pessoas que acabam influenciando muitas outras. Muitas outras. Então, amados, líderes, pessoas líderes, que acabam fazendo motim, criando facção dentro da igreja e atrapalhando o bom andamento da obra do Senhor. Porque imagina, a igreja de Coríntios tinha 4 grupos, que Paulo aqui discrimina, fala de determinados grupos. Vamos ver o primeiro grupo. O primeiro grupo, irmãos, Cloé informa a Paulo que esse pessoal estava fazendo grupos. O pessoal da igreja, os crentes cristãos. Você imagina, um diz, eu sou de Paulo, versículo 12, né, irmãos? Capítulo 1 de Coríntios, versículo 12 diz, um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro de Cefas, e outro diz, eu sou de Cristo. Mas veja só, que cada grupo representava na época, irmãos, queridos de igreja. Havia o primeiro grupo. Quem era esse primeiro grupo? Era o grupo de quem? De Paulo. Esse era o primeiro grupo. Segundo, estudiosos. Esse grupo era o grupo dos gentios. Pregava e falava a favor dos gentios. Irmãos?
a fim de usar a liberdade que Cristo nos trouxe para dar razão ou vazão aos seus próprios interesses. Ou seja, pessoas que não sabiam usar a liberdade que Cristo trouxe, libertando aquele povo do jugo, da lei. Mas aquelas próprias pessoas não sabiam usar a liberdade que Cristo trouxe para elas, a fim de que usando aquela liberdade para promover coisas para os seus próprios interesses. Era o primeiro grupo. Havia um segundo grupo, o grupo de Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um judeu cristão de Alexandria. Então, esse mesmo grupo era um grupo de filósofos que trazia a filosofia para a igreja, e a igreja não é filosofia, a palavra não é filosofia, mas a palavra é novidade de vida, e o Senhor nos traz, glória a Deus, aleluia. E tem igreja, tem crente que é assim, que quer fazer da igreja, da palavra, simplesmente uma filosofia, e era isso, só intelectualidade que eles queriam trazer. Esse era o grupo de Apolo. Havia, irmãos, um outro grupo, o grupo de Cefas, ou significava também Pedro, né? Então esse grupo era um grupo de judeus, e logo o grupo de judeus era um grupo que queria que as pessoas vivessem ainda sob o jugo de que, irmãos? Da lei, do judaísmo, do costume da lei. Mas Jesus Cristo já tinha, irmãos, cumprido a lei, glória a Deus, e nos trouxe a graça. Essa graça, irmãos, é esse favor imerecido que nós recebemos de Cristo Jesus. Por isso nós estamos livres. Glória a Deus, aleluia. Existia, queridos e amados irmãos, aleluia, o pior grupo. Existia o pior grupo da lei. Que pior grupo, pastor? O pior grupo era o grupo de Cristo. O grupo que se dizia de Jesus. Você imagina, pastor Cícero? Imagina o pastor José? O pior grupo era o que se dizia o grupo de Cristo. O que é que eles faziam, irmãos? Esse grupo, eles trabalhavam como se Cristo fosse deles, e não que eles fossem de Cristo. Não tem tanto crente, né, irmãos, que usa o nome de Cristo e não deixa ser usado. Não é verdade? É exatamente isso. Então, aquelas pessoas não deixava ser usado por Jesus, mas pelo contrário, usava a Jesus como pretexto e seus interesses. Então havia, queridos e amados irmãos, uma igreja em Coríntios, uma igreja dividida e reprovada por Cristo, porque Cristo não se agrada de uma igreja dividida, mas sim de uma igreja unida, para que ela possa prosperar, para que ela possa crescer, para que ela possa ser uma igreja vencedora e venha cair na graça de todo este povo, de toda essa comunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ver, queridos e amados irmãos, uma igreja aprovada por Cristo, aprovada por Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Irei ser mais breve. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2. Todos encontraram? Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47.
que diz assim, aleluia, Atos 2, 42 ao 47, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aleluia. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, a igreja aprovada por Deus, a igreja forte, é como a igreja primitiva, os primeiros cristãos. Essa igreja modelo para nós. Esses são os primeiros cristãos. Esse tipo de cristandade, de estilo de vida é modelo para nós até hoje, como sociedade moderna. Você imagina, mais de 2000 anos se passaram, e o modelo perfeito, aleluia, para viver como a igreja de Cristo está aqui, aleluia, na própria palavra de Cristo Jesus. Então, irmãos, os discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles perseveraram, aleluia, na doutrina dos apóstolos. A doutrina, o que é a doutrina, irmão? A doutrina é a palavra de Deus revelada aos homens, pelos próprios homens. A palavra de Deus revelada aos homens é a doutrina de Cristo. E aqueles homens e mulheres estavam juntos, perseverando de acordo com a palavra, aleluia, vivendo a palavra, porque tem hora que a palavra causa comichões nos ouvidos de rebeldes, aleluia, que não aceita a palavra, que não vive como ovelha, que não quer viver uma vida como ovelha obediente. Irmãos, é verdade, é dessa maneira. Mas a doutrina na vida daquele que é crente, daquele que é cristão, de fato, ela provoca alegria, glória a Deus. Sabe, irmãos, é aquele tipo de crente que diz assim: eu vou obedecer a palavra, mesmo que me custe alguma coisa, mesmo que eu venha tomar algum tipo de prejuízo, eu vou obedecer a palavra. Amém. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Determinado dia o irmão disse, um crente estava comigo do meu lado, disse: eita, se virasse um carro do pastor aqui que é segurança, se virasse um carro da Prosegur ali, eu ia na pegada. Isso não está errado, meu irmão. A lei não permite, então não faça isso, tá errado. Um determinado dia, uma pessoa, houve um movimento muito grande, arrastão no comércio, e a pastora Eliude, nossa amiga, ela falou que estava num momento em que uma mulher disse: quanto custa essa TV? E o rapaz disse o preço da TV. Nesse exato momento passou um arrastão. Essa mesma TV que ela perguntou o preço, ela tomou e levou. Chegou lá fora, foi presa. Devolveu a televisão e ela foi presa. Tem momento que a nossa fidelidade com Deus é posto à prova. Ao crente, olha para o lado, olha para o outro, não tem nenhum cristão olhando para nós, mas Deus está olhando para nós. E aquele que é cristão, ele obedece a palavra, ele obedece a Deus e vive de fato uma vida
vive de fato em novidade de vida. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos e amados irmãos, os irmãos viviam na doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles viviam na comunhão do pão. Aleluia, comunhão. Glória a Deus. Que palavra difícil está sendo, pastor, nos dias de hoje. Comunhão. Comunhão. Eu tenho, meus irmãos, meu querido e amados irmãos, que aceitar você. Eu tenho que entender a minha diferença com o irmão. Aleluia. Se ele estiver errado, eu vou orar por ele. Se eu estiver errado e houve alguma contenda, eu vou lá, eu vou pedir desculpa mesmo estando certo ou estando errado. Eu vou pedir para termos comunhão. Aleluia. Havia uma comunhão entre os irmãos da igreja primitiva. Era uma coisa tremenda, excepcional, algo diferente que aquele povo estava experimentando. Aleluia. Estava fugindo da religiosidade e dos costumes da época, glória a Deus, para receber um novo costume, uma nova doutrina, algo diferenciado, glória a Deus, que promoviam entre as pessoas uma comunhão tremenda e profunda, glória a Deus, aleluia. Então, queridos e amados irmãos, eles se reuniam para partir o pão. Olha só como estavam os irmãos reunidos, todo mundo ceando, ou todo mundo se alimentando, que havia os costumes de fazer culto na casa dos irmãos, e ali também eles se alimentavam juntos e viviam juntos na comunhão, no partir do pão, glória a Deus, na ceia do Senhor. Em todos os momentos eles estavam juntos e era um parecer só, e viviam falando a mesma língua. Glória a Deus, louvado seja o nome de Cristo. Que maravilha, irmãos, é ter uma igreja unida, livre da fofoca, livre da contenda, sabe, pastor? Afastado dessas coisas que toma conta, que traz a divisão, os problemas dentro da igreja. Era assim a igreja, aleluia, do tempo dos cristãos, dos primeiros cristãos. Havia um outro detalhe: os irmãos viviam em oração. Oh, glória! Todos estavam em oração, orando em todo o tempo, segundo a palavra de Deus. E esses irmãos oravam uns pelos outros, né? Eu não vou orar pelo Davi, que Davi ele botou uma cara feia para mim, eu não vou orar nada por ele não. Eu não vou orar por aquele irmão para ele conseguir aquela casa, porque a minha casa tem que ser melhor do que a dele. Ou eu tenho que ter a minha própria e ele não, porque eu preciso ser superior a ele. Não, queridos e amados.